Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida e esse é o canal Mediunidade Clínica, destinado a falar sobre a sensibilidade do ser. Vamos começar? Hoje a gente está lembrando, você lembra que no nosso último encontro a gente falou um bocadinho sobre a cura, né? E a cura de processo depressivo com componente mediúnico. Lembramos que o pensamento e o sentimento que nós nutrimos aqui dentro, eles podem ser, sabe, o ímã que atrai o processo mediúnico para cá, um processo depressivo para cá. Enquanto eu guardar esse magnetismo que atrai depressão aqui dentro de mim, no pensamento ou no sentimento, fica difícil de qualquer médico, de qualquer remédio. Então, eu tenho que participar do meu processo de cura. A cura, você lembra que eu sempre repito que ela é de dentro para fora, né? Então, preciso de ajuda? Preciso. E aí, o que eu vou fazer? Essa ajuda chega numa forma de ensinamento, de fala. A minha ajuda, por exemplo, é ensinar o meu aluno a trabalhar com a emoção dele. É uma reeducação emocional, um reeducar o pensamento. Então, isto é uma ajuda psicopedagógica. Você vai trabalhar com o seu psiquismo. E pedagógico, estou numa aprendizagem disso. É aí que vem aquela história de olhar, de reconhecer aqueles pensamentos sem graça, aquelas angústias, aquelas mágoas que você guarda, né? Precisa guardar mágoa, passou, joga fora, porque aquilo fica aqui amarrando o peito, né? Os aborrecimentos, as inquietações. Então o cliente traz isso e a gente vai ver para cada um como é que a gente desconstrói aquilo, como é que a gente desmancha aquela armadilha, aquela arapuca do pensamento, né? Porque essa arapuca que está lá funciona como um ímã. O ímã tem um campo eletromagnético capaz de atrair ou de repelir objetos da mesma natureza. Então eu guardo uma mágoa aqui, passa um outro cheio de mágoa aqui, encarnado ou desencarnado, a gente gruda aquilo e a gente guarda umas mágoas. Parece que a gente tem assim uma tendência a guardar uma super tristeza, um super sofrimento, né? Fica aquela história assim, olha, você não sabe, eu caí, eu machuquei aqui. Aí o outro, ele fala, olha, eu machuquei os dois braços, você machucou aqui, eu machuquei os dois braços. Quer dizer, olha lá como é que eu estou elaborando os fatos da minha vida, que tipo de magnetismo eu estou criando lá dentro de mim. E você lembra que quando a gente não faltou o dia que o professor explicou o magnetismo lá na escola, nós aprendemos que havia dois tipos de magnetismo, um magnetismo permanente e um magnetismo temporário. Vamos ficar com a história do magnetismo temporário. Eu estou agora curtindo uma grande mágoa, mas eu posso me reeducar e jogar essa grande mágoa para fora. Acabou isso. Quando acabou isso, eu não vou mais atrair. Então eu posso estar me renovando sempre. Eu posso estar mudando de frequência sempre, né? Porque a frequência, eu guardar aquela mágoa aqui, aí chega um outro cheio de mágoa lá, aí a gente vai fazer uma sintonia. Nós estamos numa mesma frequência, numa mesma vibração e nós vamos andar juntos. Ou seja, médium que guardou lixo psíquico lá dentro não vai prestar. Guardou aquilo tudo lá debaixo do tapete. O que eu estou chamando de lixo psíquico? O pensamento e o sentimento inadequado, que não serve para nada, que te põe para baixo. Você guarda lá debaixo do tapete, o que passa ali por perto nas imediações gruda. Então você lembra que pensamento tem energia, sentimento também tem, e a energia do pensamento e do sentimento forma um campo eletromagnético. Entendimento disso faz parte do tratamento, porque senão a gente não consegue trabalhar com mediunidade. Em termos de mediunidade, nós vamos ter que trabalhar
trabalhar com campos magnéticos e desmontar esse campo magnético, essa armadilha magnética. Então você precisa entender como desmonta. Eu não sei como você montou a sua, mas eu estou dando uma explicação geral para você entender. Se você tiver, se você quiser, se você tiver boa vontade, você escreve aí, conta lá o seu caso e a gente tenta fazer uma explicação aqui. Então, o envolvimento acontece por magnetismo, mas eu quero que você preste atenção que esse envolvimento, ele não tem que necessariamente ser um envolvimento denso, um envolvimento pesado. Ele pode ser um movimento saudável, pode ser feito por inspiração, não é? E eu gosto de, quando falo disso, trazer as fontes de onde falo, que eu consultei. Tem uma fala do Emmanuel, né? E essa fala do Emmanuel está publicada num livro chamado Roteiro. Ele traz pequenas mensagens de precioso valor. Você precisa ter olhos de ver, né? Se para quem acha que é bobagem, então pronto, pula, mas quem acha que pode descobrir assim, achados preciosos ali dentro, leia lá. Ele escreve com todas as letrinhas, através da psicografia do Chico Xavier, que a mente é um manancial vivo de energias criadoras. Olha, o que você entende por energia criadora? Você cria aqui, você emite aqui aquilo que você sente, aquilo que você pensa, você vai pondo isso aqui no seu campo áurico e essa áurea fica refletindo, emanando e aceitando e fica naquele trânsito de energias ali. Se o cliente ele está criando uma coisa ruim, ele não pode receber uma coisa boa, porque atua por magnetismo. Se ele está criando uma coisa boa, ele não vai receber uma coisa ruim. Você entendeu como é que funciona a história do magnetismo em termos de mediunidade? Se você tem um espírito, uma entidade perturbadora atrás de você, por que ela anda atrás de você? Porque ela está mostrando. A mediunidade, ela é espelho, ela é reflexo. E eu queixo de coisa ruim da mediunidade. É porque eu tenho coisa ruim em mim. A mediunidade só amplifica, só mostra. Então, se ela está mostrando, é para eu fazer alguma coisa. E quem vai fazer alguma coisa não é necessariamente o meu psiquiatra, nem o remédio que está lá na prateleira, nem o meu terapeuta. Eles todos são ajudas, mas quem vai fazer alguma coisa sou eu. E o Emmanuel continua que o pensamento é substância, é coisa. Pensa assim, aqui no universo físico, o que a minha mão é no universo físico, eu vou lá, pego, faço e realizo com a minha mão. Aí no universo mental é o meu pensamento que vai lá, que faz e que realiza. Então, o pensamento é substância, é coisa mensurável. Encarnados e desencarnados povoam o planeta. Aí, Aparecida, mas você acredita que tem desencarnado que é capaz disso? Uai, você pensa que porque ele morreu, ele virou doutor em teologia? Não, sabe o cara chato aqui? Ele vai ser um cara chato do outro lado. Se ele te obsediava aqui, quer dizer, se ele te enchia o saco aqui, ele vai do outro lado e vai continuar do mesmo jeito. Você pensa que esse pessoal do STF aí, quando morrer, eles vão virar santo? Não, eles vão continuar pensando da mesma forma. Cada um vai se levar do jeito que é. Então, eu tenho que me colocar numa frequência vibratória boa para eu receber coisas boas. Então, veja, lembra quando você vai no centro e lá fala assim, vamos elevar a frequência vibratória? Vamos pensar no Jesus, vamos fazer uma emanação legal, pensa numa luz. Então, o que é elevar essa frequência vibratória? É eu tomar conta do meu pensamento. Então, o Emmanuel fala, ele dá um exemplo para a gente. Imagina lá um palácio que tem vários andares e que as pessoas, cada uma pensa de um jeito. Então, elas se agrupam
de acordo com o pensar que ela tem, e uns interferem no outro, e você mora no seu andar e eu moro no meu. Aqui também é assim, a gente não vê o pensamento alheio, mas você pode saber que você pode ser influenciado ou não. Tem gente que vai no cinema e vem chorando para casa, é uma influenciação. Tem gente que lê um livro, entende e passa a fazer diferente a partir da lição do livro, é uma influenciação. É para a gente ver como a gente recebe influência. E o que interessa é você ficar de um bom porteiro para ver qual é a influência que serve ou a influência que não serve, porque o que não servir você não deixa entrar, né? Então o Emmanuel ele chama a atenção da gente para isso, e ele ainda diz que nós projetamos raios de força a partir do nosso pensamento. Ele diz isso, que nós projetamos raios de força que alimentam ou que deprimem. Então, lembra daquela história da câmera da televisão que capta a imagem e que emite a imagem? Nós também. Nós nos alimentamos daquilo que vem ou nos deprimimos com aquilo que vem. Mas se vem na nossa direção, é porque nós temos alguma coisa a ver. Opa, então deixa eu ficar atento. Se eu estou muito depressiva, ai, com que chega, eu vou fechando porta, fechando janela, eu vou fechando. E quando é que eu vou me ligar ao Pai do Céu? Quando eu vou me ligar à fonte da vida que não está lá fora, num céu lá fora, a fonte da vida que está aqui, a representação de Deus em mim, o Jung chama de self. Você dê o nome que você quiser, você pode chamar de anjo da guarda, mas é você trabalhando com essa fonte de vida aqui dentro e canalizando o material que jorra dessa fonte para onde você quiser. Você precisa dar um passo nessa direção, né? E a imaginação, o Emmanuel conta pra gente que é como você imagina. Então temos que começar a imaginar, temos que começar de algum lugar, vamos começar a imaginar coisas boas, porque se eu deixar a minha imaginação e só para o ruim, então esse raio que pode me alimentar ou pode me deprimir, pode sublimar ou pode arruinar, ele integra a coisa ou ele desintegra a coisa. Como é que eu quero usar isso, né? A imaginação, Emmanuel fala que não é o país da névoa, é só uma imaginação. Não, ela é uma fonte de vitalidade. Gente, se eu começo o tratamento e eu guardo 5, 10 minutos do meu dia para fazer às vezes não dá para fazer, a pessoa está tão ruim que ela não consegue nem imaginar uma coisa boa. Então vamos imaginar, olha, não dá para fazer nada, vou abrir a luz, vou pôr a janela, vou escutar uma música legal, sabe, uma coisa que a pessoa se agrade. Mas mesmo assim eu não me agrado de nada, né? Essa fonte de vitalidade, ela se entregou para o nada. Se você tá nessa coisa do se entregou para o nada, ninguém pode fazer nada também, tá? Porque você tá emanando nada, então deita e morre, ninguém pode fazer nada. Mas se você tem um pouco de esperança em você, vamos abrir isto, porque é uma fonte, é isto que existe aqui, essa imaginação que é sua, que ninguém manda nela, você pode fazer dela uma fonte de vitalidade, uma fonte de energia, uma fonte de movimento. Pensa se você quer, eu vou continuar com a nossa história e vou dar técnicas de você fazer isso, tá? Mas você tem que saber que você tem que estar comprometido com isso que você quer trabalhar, porque a mente, em qualquer plano, ela recebe e ela emite, e ela vai se renovando constantemente. Para o bem ou para o mal. Então você escolhe o lado que você quer caminhar aí. Nós estamos assimilando correntes mentais de modo permanente, quer você saiba ou não. Quase sem perceber, a gente vai ingerindo pensamento, ideias do rádio, da televisão, dos recursos que estão ao nosso redor a cada instante. À medida que você dá orelhão para o outro, que o outro fala, a gente está ingerindo aquilo, está trazendo aquilo para dentro. E nós vamos trazendo isso e isso vai ficando aqui na nossa aura. Tem uma hora que isso fica tão denso que a gente não aguenta mais. Então nós somos afetados
afetados pelas vibrações, inclusive das paisagens, das pessoas, dos bichinhos, dos animais, das coisas que nos cercam. Então, se nós vivemos num ambiente denso, o que eu posso fazer? Em algum lugar eu tenho que acender uma luzinha, seja na minha cabeça, seja no meu coração, seja através da prece, seja através do que for. Aquela história do dedo de Deus próximo do dedo do homem, Deus podia ter pegado a mão do homem e ter arrastado, ele não fez. Ele deixou o dedo dele a uma distância. Compete a mim, sabe? Suprir. Quando a gente vai recolhendo as informações de enfermidades alheias, quando você vê um jornal na televisão que só traz crime, que só traz barbaridade, para com isso, porque o seu tônus vital está indo nessa direção. E isso quer dizer que eu vou indo, caminhando, estou me inclinando à receptividade de uma moléstia, qualquer que seja, aonde eu for mais vulnerável, não é? Então eu tenho que ficar de porteiro da minha alma, de porteiro do meu pensamento, de porteiro do meu trabalho de realização. Nós somos obsediados por parceiros desencarnados? Somos, mas não. Saiba que o meu amigo espiritual chama de parceiro. A gente faz parceria porque a gente faz um pouso aqui para o obsessor fazer deste pouso o aeroporto dele aqui, sabe? Então desmancha esse aeroporto de vampiro que você tem aí dentro. Vamos começar. Olha, a Bíblia já gritava lá atrás, e você sabe que tem dia que eu estou muito bíblica, não é? Hoje eu estou. Ela gritava assim: a cada um segundo suas obras. E nós vamos parando por aqui, porque o meu diretor já falou que é para encerrar. Então, olha, na escolinha da tia Cida tem que fazer lição, tá? Você escolhe o que você vai fazer do tema que a gente conversou hoje. Precisa fazer, ninguém fará por você. Fica com um abraço grande que eu vou te obsediar a semana inteira, você lembrando que tem que fazer a lição de casa. Até o nosso próximo encontro.